Amém, irmãos? Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seus assentos, irmãos. Nós estamos gratos a Deus e estamos aqui nesta noite. Vou dar uma roupa no microfone para poder, né? Amém? Amém. Agradecemos a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele nos dá de poder mais uma vez retornar aqui a esta casa, aonde nós servimos a Deus juntamente com os irmãos, né? É muito bom retornar aqui, porque nós vemos esses rostos, são bastante conhecidos, e vemos alguns envelhecendo junto com a gente, né, Lindsay? Lindsay cheio de filho, né? Isso é uma bênção de Deus. Aleluia. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Kleber, que nos permite retornar aqui também com essa oportunidade. Eu acho muita coragem dele e de outros aqui, né? E faz a assessoria dele me convidar com essa responsabilidade. Estive aqui já algumas vezes depois que saímos daqui e graças a Deus sempre que estive aqui fui muito bem recebido pelos irmãos, porque aqui tem gente muito boa de modo geral e são bastante amáveis e nos recepciona com muito calor humano, com muita demonstração de amor. E eu sou grato a Deus por isso, meu irmão. Nós estamos ali, o pastor Kleber chegou aqui e nós fomos para lá. O pastor Kleber chegou primeiro, né? Depois foi que eu fui para lá, para o parque Uirapuru, e nós estamos ali, os irmãos ali também, irmão. Não deixa nada a desejar, viu? Não deixa nada a desejar. Tem uma paciência conosco, que não é brincadeira, irmão. Quero louvar a Deus pela vida do diácono irmão Manuel Marconi, juntamente com a irmã Carla, o Samuel, que coopera lá conosco, não é? Nos ajuda na obra de Deus, e isso é maravilhoso. Queremos também, irmãos, ler, antes de fazer algumas considerações também, queremos ler 4 versículos. É o versículo de número, capítulo 7, do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu, versículo de número 13, consideração, vou botar mais perto, tá? E cada dia que passa vai ficando mais velho e a vista também vai escurecendo, viu, irmão? O negócio é muito sério. Vocês também vão passar por isso. Então, o versículo de número 13 diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Então, irmão, nós queremos parabenizar. Esse camarada só quer virar para lá. Eu tiro ele já e fico falando sem ele. Então, nós queremos parabenizar o pastor Kleber pelo pastoreio aqui local. E eu acho muito interessante, né, irmão? Que algumas pessoas
quando tem a oportunidade, e ele vai logo fazendo as considerações, porque ele ali está. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Kleber, que já está aqui há 9 anos, vai fazer daqui 2 meses, 9 anos aqui na casa. Agora eu gostaria também de louvar a Deus por um pastor que por aqui passou, não é? Pastor José Maurício, de saudosa memória, não é? Pastor José Maurício foi um pioneiro aqui e fez um trabalho excepcional quando tudo era muito difícil. Para juntar os crentes não dava para juntar pelas redes sociais, não é? Não dava para anunciar no Facebook, no Instagram, não dava para anunciar nada. Ele saía de porta em porta anunciando e convidando, não é? E fez um grande trabalho. Tem muita gente que aqui estão, que são desse tempo, e nós louvamos a Deus porque Deus usou o pastor José Maurício no seu tempo. Uma coisa maravilhosa também, irmãos, que aconteceu aqui no Jandaia, foi alguém aceitar Jesus como Salvador e se tornar pastor da igreja. Não já viu um negócio desse? Da igreja que ele aceitou Jesus, eles se tornaram pastor. 2 irmãos, quem são eles? Paulo, Roberto e Irã. Então, irmão, esses são filhos da casa e eles se tornaram pastores nesta casa. Isso é coisa inédita no nosso dia. Quando cheguei aqui, já tinha passado por aqui 9 pastores. 9 pastores fazendo a obra de Deus. E Deus nos deu o privilégio de poder servir a Ele junto com esta igreja. Porque esta igreja, irmão, ela tem um histórico muito bom, muito maravilhoso. Quando eu vi Josué aqui resgatando algumas lembranças, alguns tempos de raízes, né? Quando nós tínhamos coral, a primeira vez que eu até entrei por essas portas foi no encontro de corais que Josué promoveu e trouxe o coral do Parque das Nações. E a irmã Noemi era a regente, e nós viemos aqui numa segunda-feira, e a igreja estava lotada, mas numa segunda-feira, a igreja lotada, os corais louvando a Deus. Foi a primeira vez que eu entrei por essas portas para adorar a Deus. Depois retornei para vir dirigir o trabalho por algum tempo, e eu louvo a Deus, meu irmão. Existem coisas, irmãos, que no momento nós não compreendemos, mas depois nós compreendemos. Porque Jesus disse: o que eu faço, você não compreende agora, mas compreenderá depois. Então, irmãos, para que José chegasse a governar o Egito, precisou passar pela cova, não é? Mas irmão, pela cova. Depois ele passou lá pela casa de Potifar, depois ele passou pelo presídio, para poder chegar exatamente na vontade plena de Deus. Então, irmão, muitas vezes no momento, algumas coisas entristecem, nós nos abatemos porque somos pessoas, né? Cheias de sentimentos, cheias de coisas, mas o que predomina na nossa vida é a vontade de Deus. Deus é louvado em sua vontade, né? Então, irmãos, essas coisas acontecem para a glória do nome do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Então, voltando para a palavra de Deus, nós ouvimos coisas maravilhosas já nesses 2 dias. O Gilson, meu companheiro, ele com o espião dele aí, ele sempre me mandou o link, né? Sempre me mandou algumas coisas que estavam acontecendo, e nós acompanhamos e ouvimos coisas maravilhosas aqui, e a igreja também presente adorando a Deus. E esses 48 anos que está plantada esta igreja aqui, irmão, tem dado um resultado
extraordinário. Tem dado fruto, irmão, para a glória de Deus em toda a cidade, em todo o estado, e até fora do estado, e até fora do país. Nós temos muita gente que aceitou Jesus aqui, que está em Portugal, está na Itália, está por aí, né, irmão? Está por aí, levando a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, irmão. É porque essa semente foi semeada neste lugar. Deus estabeleceu esse ponto para aqui ser anunciada a palavra de Deus. Então o texto que nós temos como tema relata uma conclusão de um local de adoração. E é interessante, como o pastor Paulo Roberto mencionava, é interessante aquela preparação para o acontecimento, mas consultar a Deus. Viu? Porque, irmão, é muito interessante você fazer os seus propósitos, os seus objetivos. É interessante você preparar uma agenda anual, né, para colocar em prática durante o ano inteiro. Mas, irmãos, Provérbio diz que do homem é a intenção do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. É do Senhor a resposta da boca. Então, nós nos preparamos, nós fazemos a preparação. Davi fez, irmão. Depois de tanta batalha, depois de tanta luta, Davi olhou e viu que todo mundo tinha casa, mas Deus não tinha, né? E ele fez a preparação. Deus, o assunto não é esse, mas só para os irmãos lembrarem, tornar a lembrar. Quando ele consultou a Deus, Deus disse: não, é você não. Não é você. Porque, irmão, nem sempre o pai diz para o filho sim. E os melhores pais são aqueles que aprendem a dizer não para o filho. Viu? Porque hoje existe, irmão, a liberdade permissiva, que o pai só sabe balançar a cabeça para frente. E gera verdadeiros marginais, que acham que tudo ele pode, não é? E com Deus, irmão, Deus nos ensina como agirmos, porque Ele muitas vezes diz sim, mas muitas vezes Ele diz não. Não, se acalme, se aquiete, não é ainda sua vez, não é? Existe um tempo para todas as coisas. Meu irmão, existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então se acalme, não saia da sua posição, continue planejando, continue agendando, não é? Porque Deus vai colocar exatamente no tempo certo tudo isso. Então Deus falou com Davi. Davi aceitou, irmão. Porque, irmão Zé Maria, é interessante que nós compreendamos que nós somos servos, e como servos estamos a serviço, e que estando a serviço, quem manda em nós é o Senhor. Aleluia. É o Senhor, irmão. Não tem esse negócio de dizer não, eu preciso, vou falar com Deus, e se Ele não fizer, se Ele não aceitar, eu não faço mais nada. Opa, você é servo ou é Senhor? É? Então Davi aceitou de boa, é? Aceitou, irmão. E o plano de Deus foi para que o filho de Davi executasse aquele trabalho. O projeto era bom, irmão. Projeto bom aprovado por Deus, Deus vai executar na vida, não é? Existem alguns projetos, irmão, que ninguém sabia que dava para fazer, mas alguém projeta e começa fazendo, e Deus aprova. Deus aprova, irmão, não é? Então, quando Salomão, ele teve aquele particular com Deus, no início do seu reinado, não é? E Deus disse, falou com ele. Que interessante, meu irmão, uma coisa que nós vemos em Salomão. Nós vemos tantos pregadores criticando Salomão, mas Salomão tinha intimidade com Deus, de ouvir Deus. Glória a Deus, porque eles não lembram o que Deus falou para Salomão. É, justamente.
exatamente isso que eu vou dizer agora. Não aparecia. Então, o que é que eu vou dizer? O que é que tu quer? Aí ele disse assim: quer riqueza? Deus falando: quer riqueza? Se fosse hoje, sai da frente, né, irmão? Enquanto mais tem, mais quer. Parece a morte, não é? Parece a sepultura, irmão. Quanto mais vai, mais vai. Quanto mais, né? Porque as pessoas não estão conformadas com o que têm. Cada dia mais. Parece até que não vão ter vida eterna por aqui, não é? Salomão, ele disse a Deus, ele disse: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa estar diante do teu povo. Ô irmão, é a petição mais sábia que nós encontramos na palavra de Deus. Porque de Deus é o céu e a terra, a fonte dos tesouros. Salomão pediu sabedoria, não é? E Deus lhe deu riqueza, meu irmão. Porque uma coisa nós aprendemos nesse texto da oração, quando Deus aparece a Salomão e propõe para ele pedir. Irmão, Deus, ele supre a nossa necessidade. Aleluia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não existe nenhuma área que Deus deixa a desejar, não, irmão. Ele supre a nossa necessidade. Ele compreende, irmão, qual é a nossa carência. Deus é Deus provedor em todas as nossas áreas. Aí Salomão recebeu ali muita riqueza, mas ele não deixou para trás o projeto de Deus. Meu irmão, uma coisa interessante que todos nós precisamos compreender: mesmo que seu nome seja honrado, respeitado, mesmo que a sua conta esteja esbarrotada de dinheiro lá, irmão, não deixe para trás o projeto que Deus tem na sua vida. Não deixe para trás aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Continue se colocando à disposição de Deus. Então o texto nos mostra que Salomão começou a executar. Ele foi fazer a casa dele, mas também foi fazer a casa de Deus. E terminou, irmão. Porque é interessante isso, que nós precisamos pegar as obras para fazer e concluir, né? Construção de pobre é danado para ficar pelo meio. Ele vai se embora para o céu e a casa nunca termina, né? Irmão, é terrível. Então, quando nós pegamos algo para fazer para Deus, irmão, nós precisamos trabalhar em cima para concluir aquilo, para dar, irmão, resultado. Salomão concluiu, e ao concluir essa obra, tudo feito, irmão, glória para todos os lados, elogio, né? Elogio. Olha para aqui a casa de Deus, que coisa maravilhosa, a casa do rei está pronta. Salomão saiu por ali, né, irmão? Vai todo. Não, irmão, capítulo 6 do livro de segunda Crônicas. Capítulo 6. Salomão entrou e começou a orar. Orar, irmão. Orar. Ô, irmão, nós temos perdido. Nós da igreja do século 21 temos perdido esse hábito. Não é? Nós, irmão, nós temos perdido. Muitas vezes, irmão, nós recebemos alguma coisa. Eita, vamos agradecer, vamos fazer um churrasco para comemorar, porque recebemos tal coisa. É um churrasco, né? Quanta oração faz? Nem oração, somente a carne do açougue. Somente a carne, irmão. Somente, oh, meu Deus, que bênção maravilhosa recebemos de Deus. Agora vamos fazer um tour, vamos sair para passear, irmão. Porque a bênção foi muito grande. Deus nos abençoou com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Esta manhã orar. Ô irmão, Salomão nos dá uma lição espetacular. Concluiu a obra de Deus
E agora, ele era líder daquele povo. Viu? Líder daquele povo. E liderança, irmão. Desde o marido que é líder da esposa, líder dos filhos. Liderança, ela tem que dar exemplo. Isso é sério demais. Né? Ela tem que dar exemplo, irmão. Quer que os filhos orem? Ore você. Né? Quer que os filhos leiam a palavra de Deus? Leia você. Né? Quer que a esposa seja uma bênção? Seja primeiramente você uma bênção. Porque você é líder no seu lar. Né? Aí, irmão, lidera um departamento. Ô, irmão, eu estou aqui. Vocês precisam me obedecer, porque eu sou o líder de todos vocês. 4 componentes, 3 componentes. Eu mando em vocês. Manda nada, irmão. Manda nada. Porque a obra é de Deus. Salomão, irmão, ele se colocou como exemplo. Ele entrou, porque o líder pega na frente. Meu pai costumava dizer que o dono do defunto pega na cabeça. Pega na cabeça. Vamos levar. É para levar, vamos levar. Na cabeça. Irmão, quando ninguém quer, quando chove muito, o pastor da igreja tem que estar lá. Não é não, pastor? É assim, não. Ninguém vê, meu Deus, ninguém vê, mas o pastor tem pura obrigação de estar. E se vier um que não seja o pastor, e o pastor não chegou, se não justificar porque ele não chegou, a língua canta. Mas não é nenhum de agradecimento. E onde é que ele está? Abandonou a obra, nem o pastor não veio. Né? Salomão chegou, irmão, e ele se colocou em oração. E naquela oração